favor, nos ensina e nos instrua. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Tome seu lugar, por favor. Vamos lá. Bom, o nosso tempo está bem apertado, porque a gente acabou não conseguindo parar. Graças a Deus. Vamos lá, põe na tela, por favor. Paternidade é o tema da nossa série de mensagens. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que você já parou para pensar. Deus, ele escolheu uma maneira de se revelar ao mundo. E ele escolheu a maneira de se revelar como Pai. É interessante porque Jesus, quando ele vai fazer orações, ele sempre ora. Ele não diz assim, Deus grande e altíssimo, ó todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Sempre que ele vai orar, ele levanta os olhos para o céu e diz, Pai. Sempre as orações de Jesus, pegue os textos e comece a observar Jesus orando. Ele, quando ele diz que ele vai ser levado aos céus, ele não diz que ele vai ao céu, mas ele diz, eu vou ao Pai. Quando ele vai orar, ele diz, olha, quando você for orar, tranque a porta do seu quarto e fale com o seu Pai em secreto. E a gente tem muita dificuldade de tratar desse assunto e de falar de paternidade, porque existe um bloqueio, algo que impede a gente de experimentar dessa revelação de Deus como Pai. E o que é, pastor? O nome disso chama-se orfandade. Se você não sabe, a nível de conhecimento, 1/3 da população brasileira não tem o nome do pai no seu registro de nascimento. Pegue 100, divida em 3, um pedaço desse. Você perguntar assim, qual o nome do seu pai? Ignorado, não sei, não existe. E quando a gente vai falar de Deus como Pai, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande, porque o Pai é aquele que ele dá limite, ele dá proteção e ele aponta destino. Por que a gente está numa geração hoje que não tem limite? Porque não teve um pai para dizer até aqui, ou você pode ir mais adiante. Por que a gente está numa geração hoje que não sabe para onde vai? E aí o que tu vai fazer? Não sei. Sabe, a geração que está deixando as coisas irem, mas não sabe para onde elas vão, não tem ideia do qual é o objetivo da minha vida. E o pai traz proteção, por isso que a gente está vivendo uma geração tão insegura, de tamanha insegurança. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 14. Eu tenho pouquíssimo tempo e eu quero aproveitar ele bem. João 14 diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é o meu Pai. Mas, de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pedes para mostrar o Pai? Jesus estava aqui num tempo já de despedida dos discípulos. Jesus já tinha passado 3 anos e meio com ele, já estava, apontando já o momento da crucificação. E aí Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. E aí os discípulos ficam, com aquela cara de interrogação, não entendendo muito bem a mensagem de Jesus. E aí um dos discípulos, o Filipe, diz, Senhor, nos mostre o Pai. Mostra o Pai para nós e a gente vai ficar satisfeito. E aí Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você quer, viver essa revelação da paternidade de Deus, você precisa olhar para Jesus.
Você precisa observar a Jesus, você precisa olhar para os feitos de Jesus. E eu quero falar para você que o maior desafio que nós temos, sabe qual? Para a gente viver esse tempo de paternidade ou de desfrutar da paternidade. O maior desafio que a gente tem que superar chama a orfandade espiritual. Quantos hoje estão, sabe, debaixo desse crivo, eles não conseguem romper, não conseguem avançar na sua vida, por quê? Porque essa orfandade espiritual não os permite acessar Deus como Pai. Existem pessoas que elas se relacionam com Deus, Deus é o Senhor, e elas vivem o tempo todo, sabe, querendo agradar Deus para pagar alguma dívida. Escuta, eu não preciso viver uma vida para agradar a Deus, para ser aceito por Deus. Eu sou aceito porque eu sou filho de Deus. Eu não preciso, eu vou fazer coisas para Deus me aceitar. Você não precisa disso. Quer ver bem um exemplo disso? Certa vez eu estava indo para São Paulo, pegando a Via Dutra. E aí subi a serra e já estava bem adiantado. E aí eu vejo uma cena, um homem descalço, sem blusa, apenas com uma bermuda, carregando uma cruz nas costas. E ele estava fazendo a sua romaria até um templo onde ele ia fazer a sua fé, ia expressar a sua fé. Escuta, pagando coisas para se relacionar com Deus. Pastor, o senhor está falando mal de uma fé? Não, eu estou mostrando para você que o maior desafio para a gente desfrutar de paternidade é a gente remover da nossa vida essa orfandade. Porque a orfandade ela vem por uma série de sentimentos que a gente vai tentar tratar nessa noite de hoje. Então vamos lá, eu queria que você tomasse nota aí. Reconhecer a importância de ter Deus em sua vida, mas não reconhecer a importância de ter Deus em sua vida, mas não o ver como Pai, nunca poderá de fato experimentar o real e intenso relacionamento com Ele. Tem gente que, cara, eu sei que, assim, eu preciso de Deus. Eu já conversei com pessoas, falaram assim, não, Júnior, eu preciso realmente de Deus. Mas eles não conseguem ver Deus como Pai. Outro dia eu estava vendo tem um teólogo, um homem assim, muito instruído, ele é muito qualificado no que faz, e ele fez acho que era 30 ou 20 contra ele apenas, 30 ou 20 ateus contra ele, e eu parei para ver um pouquinho daquele vídeo, e sentava um após o outro, e eu fiz a minha leitura do Júnior, eu falei, todos esses que sentaram aí, zangados com Deus, e se você pegar e for dialogar com eles, a maioria tiveram um problema, sabe com o quê? Com o pai. A grande maioria não teve um pai, ou teve um pai ausente, ou teve um pai, sabe, que machucou, não teve a figura paterna que Deus sonhou. E aí eles transferem toda essa insatisfação e toda essa amargura para Deus. E eu quero dizer para você que tem muita gente dentro dos nossos templos, sabe, dentro da nossa, eu não vou falar de outro, mas vou falar daqui, que vive fazendo coisas para querer conquistar o coração de Deus. Escuta, eu conquisto o coração de Deus, não é fazendo coisas, não é trocando coisas para que Ele me aceite. Não, eu só aceito por Deus apenas porque Ele é amor e Ele me amou primeiro. O homem pode fazer de tudo para ser aceito por Deus. Não são as suas obras. A Bíblia diz, não é por obras para que ninguém se glorie delas. Eu estou fazendo mais e eu sou aceito. Certa vez Jesus conta uma parábola que diz que um homem ele vai pagar os trabalhadores do seu negócio. E alguns estavam há muito tempo e outros chegaram no final já e ele pagou a mesma coisa. Para aqueles que chegaram no final, para aqueles que estavam desde o início, os que estavam desde o início começaram a reclamar dizendo isso não é justo. A gente está desde o início, esses caras chegaram agora e vão ganhar a mesma coisa que nós. Sabe por quê? Esse texto está demonstrando a graça de Jesus na nossa vida. Nós temos uma maneira de medir
Eu atravesso a velhinha na rua, eu dou esmolas, eu participo do sopão, eu dou donativos, eu dou uma peça de roupa para alguém que está, precisando, eu dou dízimos e ofertas, eu sou tão certinho, eu não faço nada de errado. E aquele outro cara ali que não presta para nada, aquele cara não pode ser salvo, aquele cara não pode experimentar de Deus. Ele diz: o ímpio está prosperando e eu não. Sabe por quê? Porque eu estou falando da minha fragilidade, é a nossa maneira de medir. A gente acha que nós somos justos pela nossa justiça própria, mas ninguém é justo por sua justiça própria. Nós fomos justificados por causa do sangue do Cordeiro na nossa vida. Não é pelos nossos atos de justiça que nós fomos justificados ou somos dignos de alguma coisa. É por aquilo que Ele fez por nós. Você não faz nada para ser justo. Você não pode fazer nada para ser dignificado, a não ser receber o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora escuta, quando eu não consigo enxergar Deus como meu pai, eu vivo querendo fazer troca, e eu nunca consigo me relacionar com Deus como meu pai. E quando eu estava estudando isso hoje à tarde, eu me lembrei do meu pai. Ontem fez 5 anos que meu pai faleceu, e ontem foi dia da minha mãe fazer 82 anos. E aí quando chegou o final do dia, eu falei: Cristiane, e eu não sou muito de lembrar datas ruins não, eu gosto de lembrar de coisa boa. Eu falei: pô, Cristiane, hoje está fazendo 5 anos que meu velho partiu. E ela né, passou rápido. Eu falei: passou rápido, mas a saudade ainda continua grande. Escuta, e eu estava pensando, e hoje à tarde o Cristiane veio para a igreja, eu fiquei lá ainda estudando. E aí eu comecei a me lembrar das minhas idas à casa do meu pai. Eu chegava, a casa era do meu pai, não era do seu, era do meu. Aí quando eu chegava não tinha protocolo. Por gentileza, senhor Nilson Messor, posso entrar na sua sala? Eu tenho que tirar os sapatos, senhor Nilson. Senhor Nilson Messor, eu posso pegar um copo de água gelada na sua geladeira? Irmão, já entrava e ia direto na geladeira. Se eu estava com sede, eu bebia água. Se eu estava com fome, eu comia alguma coisa. Se tinha coisa gostosa, eu detonava tudo. Olha aí o resultado. Alguém controla ele. Sabe por quê? Porque eu desfrutava da casa do meu pai. Aqui é a casa do seu pai. Mas tem pessoas que não conseguem. Pastor, eu sinto uma vontade de chorar, mas vergonha. Eu sinto uma vontade de cantar, mas eu tenho tanta vergonha do que as pessoas vão pensar. Escuta, na casa do meu pai eu não tinha vergonha de nada, porque era a casa do meu pai. E eu quero dizer para você que Deus está nos ajustando, porque o que Ele tem para liberar sobre a casa dele aqui, sobre os filhos dele nessa casa, como a pastora falou, coisa que olho não viu, nem ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma jamais imaginou, que Ele tem preparado para nós, Davi, que Ele tem para revelar para nós, Sidney. São coisas grandes e firmes. Pastor, como eu acesso isso? Vamos lá. A orfandade é um sentimento de não se sentir aceito como filho. Não posso. Orfandade é um sentimento de não se sentir aceito como filho. Eu quero dizer para você que nessa casa você tem toda a liberdade do teu pai. Se por acaso você não se sente filho dele, porque você ainda não confessou publicamente ele como Senhor e Salvador,
você vai ter a oportunidade hoje. E se você já o fez, pastor, mas eu não consigo acessar isso. Então eu quero dizer para você, você precisa ser livre desse jugo que está te oprimindo, que não te permite se relacionar com Deus como teu pai. A orfandade é um sentimento de não pertencimento, de inadequação. É um espírito que governa por meio da mentalidade de escravidão, de escravo. Isso que se chama orfandade. Pastor, o que é isso? É o sentimento de você não ser aceito como filho. É um sentimento de que eu não pertenço aqui. Eu não sou daqui. Eu não me adequo aqui. Exemplo. Teve um culto de homens já tem bastante tempo atrás, mas muito tempo mesmo. Acabou o culto de homens. O Marlon e o Vinícius falaram assim, chamaram o Salim para comer uma costela. Você lembra desse dia? Ok. Vamos comer uma costela. Aí, vamos lá, pastor. Eu falei, costela é bom, vamos. E aí fomos lá para o Ponto Chique. Eu não sei por que eu fui com esses caras. Me arrependo até hoje. Chegou lá, né? Os caras me levaram para um lugar muito ruim. Chegou lá, não tinha costela. Não tem costela não, amigo. Costela acabou. Vai beber o quê? Uma cerveja? Não, não vou cerveja. Aí eu virei pro Salim e falei assim, pô Salim, estou me sentindo um pecador, cara. Eu já preciso confessar isso porque já estou me sentindo em pecado só de estar aqui sentado nessa... Sabe aquelas mesinhas de bar? Falei, caramba, estou me sentindo mal. Aí tinha um negão lá, e o negão ficou me olhando. Eu falei, cara, esses caras vão implicar comigo, cara. Eu falei, meu Deus do céu, não vou nem olhar para lá. Não vou nem olhar, porque vai implicar comigo, vai arrumar um problema, vai sair uma briga aqui, o gordinho vai apanhar, o negão vai me bater. Cara, que escândalo, o pastor apanhando no bar. Eu falei, aí o Salim falou assim, o pastor também não estou me sentindo bem não. Só que o Salim é pior do que eu. Ele já pegou o celular e já ligou para a Márcia, confessando o pecado. Ô Pretinha, desculpa, eu estou aqui, né? Estou aqui, Pretinha. Eu falei, vai chorar não, meu irmão. Vai chorar não. Eu falei, não, eu vou deixar chegar em casa para confessar meu pecado para a pastora. Pastor, por que o senhor está falando isso? Aquele ambiente não se adequa. Eu não consigo me ver ali. Acho que o ano passado, não lembro, meu cunhado me chamou para ir para o Maracanã. Júnior, vamos ver o jogo, leva a Manu nunca foi no Maracanã. Eu falei, é verdade. Ele falou, tu já foi no Maracanã novo? Eu falei, cara, muitos anos que eu não vou no Maracanã. Ele, então vamos, vou pagar e tal. Eu falei, então vamos embora. Caramba, eu tô lá, cara. Flamengo ganha tudo, né? 8-0. Falei, glória a Deus. Glória a Deus. Dá a pena dele. Aí entrei, né? Falei, cara, o Maracanã tá diferente mesmo. Agora tudo moderno, para entrar, modernidade. Ele cara, não é igual aquela época que a gente vinha não, aquela bagunça. Eu falei, bacana. Ele falou família. Eu falei, não é família não, mas é bacana. Ele, não, é família. Eu falei, não, o cara xingando ali, ó. Aí entramos, aí tirei foto com a Manu. Falei, cara, que lindo, cara, gramado, bola, jogador. Falei, cara, tudo maravilhoso. Aí a torcida começou, e dale. Aí daqui a pouco começou a cantar uma musiquinha. Eu falei, caramba, comecei a me sentir mal. Falei, podia cantar música normal sem xingar o palavrão, irmão? Pra que foi xingar? De repente bateu um sentimento. Caramba, é inadequado para mim isso. Aquela música é inadequada. O time é maravilhoso, o estádio é lindo, mas a música inadequada para mim. Toda vez que cantava e tinha um cara atrás que ele estava fervoroso, irmão, e eu fico bobo que esse cara converte, chega na igreja, não abre a boca para dar um glória a Deus, irmão. Dá vontade de dar um tapa na lata dele e falar, lá tu cantava, aqui tu não canta, cara. E às vezes o time perdendo toda hora
Orfandade é um sentimento de não pertencer, de inadequação. Agora escuta, eu falei de um ambiente de um bar e de um estádio. Mas é a casa do Pai, a casa de Deus. Tem gente que sabe, eu preciso de Deus, mas eu não me sinto digno de estar aqui na igreja. Eu não me sinto digno de levantar as mãos. Eu não me sinto merecedor de cantar. Eu não me sinto digno de orar para Deus, pastor, porque eu acho que eu sou tão sujo que eu não posso. É esse sentimento que a gente hoje vai trabalhar e vai começar um processo de cura para mandar isso embora da sua vida, para você se sentir aceito como filho amado de Deus. Quando eu estava estudando hoje sobre isso, eu comecei a pensar quantas pessoas estão dentro da igreja, em um momento de louvor e de adoração como esse, tão intenso, mas elas não se sentem parte disso. Pastor, por quê? Por causa desse espírito que precisa ser removido. Eu quero declarar em nome de Jesus que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que o amor de Deus seja inundado aqui nesse lugar de uma maneira tão intensa, que você não se veja mais como escravo, que você não se veja mais como inadequado, que você não se veja mais como alguém que não pertence, mas que você se veja: aqui é a casa do meu Pai, e na casa do meu Pai eu tenho toda a liberdade. Pastor, qual é a raiz desse sentimento chamado orfandade? A raiz da orfandade chama-se rejeição. Existem crianças que são rejeitadas no ventre. E aí tem gente que diz: a criança não sente nada, ela não tem nenhum tipo. Tem. Quando o Cristiane estava grávida da Manu, quando eu chegava em casa e eu deitava, eu encostava nas costas da Cristiane, a Manu começava uma mexeção. A Cristiane: ai, tá doendo. Eu falei: o que foi? Essa menina está mexendo. E aí a Cristiane levantava a blusa e eu via, sabe, a barriga dela mexendo, coisa estranha. Era a Manu se alegrando que o pai chegou. Que se alegre de novo quando eu chegar em casa. A gente cantava, a Cristiane cantava, eu pegava o violão e a gente cantava. E quando cantava ela ficava paradinha. Pastor, o que estava acontecendo? Nós estávamos ministrando sobre a vida dela. Assim como o louvor estava tocando, assim como quando a minha voz, eu falava com a Cristiane, ela se mexia no ventre. Escuta, assim também tem pais que dizem: eu não quero essa criança. Socam a barriga, sabe, tomam um remédio para sair, a criança não sai. Sabe por quê? Porque Deus é soberano e tem um plano tão lindo e tão especial. E eu quero dizer para você, pastor, eu vivi isso. Então eu quero declarar que o amor de Deus vai cobrir, sabe, toda a dor e toda a amargura, que alguém que era para te amar e não te amou, mas te rejeitou, mas o amor de Deus te abraça. Por isso a gente está falando de paternidade. Você entende isso hoje? Agora entenda, a orfandade não é um demônio. Pastor, um demônio, para a gente dizer demônio, vai embora. Não é. A orfandade, ela é um conjunto de sentimentos, pensamentos e sofisma. O que é sofisma? É uma mentira com cara de verdade. Como assim? Eu já fiz gabinete de gente dizendo: o senhor não me ama. Por mais que eu manifeste amor, aquela pessoa tem um sentimento de orfandade e ela transfere para mim, como líder da igreja, que eu não amo, que eu não quero bem. Sabe por quê? Porque esse sentimento está dentro da pessoa. Porque ela não se sente pertencente, ela não se sente adequada, ela sempre troca coisas para se sentir amada. Já viu aquele tipo de pessoa? Ela quer fazer tudo para você, só para você dar uma atenção para ela. Escuta, quem tem a identidade
de filho não precisa fazer nada para ser aceito. Ele não precisa de nada para se autoafirmar, ou diante de um grupo, eu vou fazer isso para me afirmar diante do grupo. E escuta, quem tem a sua identidade muito bem definida, ele não precisa de nada disso, porque ele sabe quem ele é, ele sabe que Deus é para ele, e ele só desfruta da posição que ele tem. Entende isso hoje? Para a gente caminhar para o fim, pastor, qual é a solução? A solução não é uma libertação momentânea ou um entendimento intelectual. Agora que eu tenho ciência disso, agora tudo vai se resolver. Não. É um processo chamado cura. Você precisa começar hoje. Amanhã você precisa se sentir aceito de novo. E no outro dia também. E você precisa lutar contra isso. Sabe, se tem algo que eu posso dizer para você que eu venci, foi o sentimento de rejeição. Anos atrás, em 2004, eu e Cristiane fomos ordenados ao ministério pastoral. E eu pensei, na minha imaturidade, na minha inocência, eu pensei, agora eu vou virar um super homem de Deus. Foi os piores 6 meses que eu vivi. O sentimento de ser rejeitado, eu chorei várias vezes no colo da Cristiane. Eu falei, Cristiane, as pessoas não me aceitam como pastor. As pessoas não me querem como pastor. Tinha gente que caçoava da minha cara, zoava com a minha cara, falando, você é um tocador de violão, você só sabe tocar violão. Hoje, quando alguém fala, você só sabe tocar violão, eu falo, muito obrigado pelo elogio. Obrigado, eu sei tocar violão. Isso não me dói mais. Isso não me machuca mais. Mas eu ia para casa e chorava no colo dela. E ela falava assim, não, meu amor, Deus te escolheu. Mas por mais que ela falasse, Deus me escolheu, eu não me sentia isso. Eu sentia que eu era rejeitado. E essa rejeição era, sabe o que? Era um teste para mim. Era uma barreira, Paulinho, que eu precisava transpor para eu chegar onde eu estou hoje. Porque hoje, irmão, alguém pode dar de ombro para mim, sabe? Alguém pode botar a mão no ouvido enquanto eu prego, pode levantar e ir embora, dar tchau para mim. Isso não mexe mais comigo. Por quê, pastor? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que Deus é para mim, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei por que eu estou aqui, eu sei para onde eu vou. Então qualquer outra coisa, qualquer outra fala, qualquer outra palavra que se lance contra a minha vida, eu sei quem eu sou. Pastor, quem o senhor é? Eu sou o filho amado de Deus. Por que existe um monte de gente ferida? Por causa das rejeições. Agora, entenda isso. E essa tarde eu estava meditando nisso. Eu falei, cara, isso aqui é muito intenso para mim. Escuta, a maior dificuldade não é a gente ser adotado, Cristiane. A maior dificuldade é a gente se permitir ser adotado. A minha maior dificuldade não era, sabe, a adoção de alguém me abraçar e falar, você vai ser meu filho. Não, a maior dificuldade era eu permitir que alguém me abraçasse e falasse, você vai ser meu filho. E tem gente que está dentro da igreja, e não adianta eu falar de paternidade, que nunca vai entrar no coração dela se ela não resolver essa rejeição, porque ela sempre vai viver fazendo trocas. Aí o pastor tem que me aceitar, vou fazer isso para o pastor, vou fazer aquilo para o pastor. E a primeiro momento que eu não olhar para aquilo que fez e dizer assim, muito obrigado, o pastor não me ama mais, o pastor não gosta de mim, o pastor não me valoriza, o pastor valoriza o Sérgio, pastor, valoriza o Dudu, mas o pastor não olha para mim. Pastor, isso acontece? Sempre. Pastor, por quê? Por causa desse sentimento de eu sou rejeitado. Eu quero declarar que a gente vai abolir isso daqui. A cada dia Deus vai trazendo cura para essa casa. Agora escute isso. Adotar alguém como filho é mais fácil do que alguém adotar verdadeiramente alguém como pai. Eu adotar alguém como filho é muito mais fácil do que a pessoa me adotar como pai. O meu grande problema, quando eu iniciei o ministério,
É que eu queria adotar pessoas como filhos espirituais, mas aquela pessoa não me queria como pai espiritual. Eu quero dizer para você que essa casa, ela tem o pai, sabe? O pai das luzes é quem cobre a nossa vida. Mas essa casa, esse altar, também tem pai espiritual. Eu não sou maior, não sou melhor do que ninguém, mas eu sei aquilo que eu posso repartir e dividir com alguém para abençoar a vida de uma pessoa. Eu vou repetir isso. Adotar alguém como filho é mais fácil do que adotar alguém verdadeiramente como pai. Talvez você queira que o pastor olhe para você como filho, trate você como filho, mas você tem dificuldade de olhar para o pastor e dizer: pastor, eu tenho o senhor como um pai espiritual. Para a gente encerrar, a orfandade é uma arma tão cruel que o inimigo usa e trabalha sem descanso para nos tornar miseráveis, inoperantes, desintegrando a nossa real identidade. Qual a real identidade? Somos filhos amados